por que eu realmente saí do nicho de marketing digital. Um ranço extremo. Como assim viajar o mundo? Um vendedor de curso aí. Eu não cheguei a atingir esse resultado. Eu via outras pessoas dando certo e eu não. Muito bom dia, vlog! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu queria compartilhar com você um assunto que é um pouco polêmico. Eu quero explicar para você nesse vídeo o porquê que eu realmente saí do nicho de marketing digital, porquê que eu parei de falar, de compartilhar sobre isso. Eu tenho 3 pontos para falar nesse vídeo, mas eu vou falando ao longo do dia, ao longo desse vlog. Mas como já são 9h10 mais ou menos, eu preciso planejar a aula que eu vou dar agora de inglês daqui a pouco para minha aluna. E aí eu preciso fazer isso e dar a aula, e aí depois eu volto para falar aqui o primeiro ponto, tá bom? Acabei de ver que eu já tinha planejado essa aula há muito tempo atrás, porque semana passada foi feriado, né? Então a gente não teve aula. E aí eu já tinha falado pra ela o que a gente ia fazer na próxima aula. Então já tava planejado. Então eu vou, com esse tempo que eu tenho aqui, antes da aula começar, eu quero falar o primeiro ponto do porquê que eu abandonei o marketing digital. Antes de tudo, eu quero falar primeiro uma introdução para quem não me conheceu naquela época e também a diferença entre o nicho de marketing digital e o marketing digital em si. Primeiramente, o nicho do marketing digital. Por que eu falo que eu abandonei o nicho do marketing digital? Porque eu não ensino mais as pessoas a ganharem dinheiro pela internet, que é como eu comecei aqui na internet. Minha carreira na internet começou com esse nicho, ensinando pessoas a ganhar dinheiro e construir um negócio pela internet. E a diferença entre o nicho de marketing digital e o marketing digital em si é que o marketing digital é uma infinidade de ferramentas para você espalhar a sua mensagem. Agora, exatamente agora, eu estou fazendo marketing digital, mas eu não estou dentro do nicho do marketing digital. Enfim, deu para entender? Essa é uma introdução de conceito para você entender a diferença, porque muita gente confunde isso. Então, uma breve introdução para quem não me conheceu naquela época. Como eu disse, eu comecei com esse nicho de marketing digital. Então eu comecei lá em 2017, quando tudo era mato ainda, sabe? Eu tava num estágio da faculdade, onde eu vi que aquilo não era para mim. E aí eu comecei a pesquisar na internet e encontrei uma forma de ganhar dinheiro pela internet, de ter o meu próprio negócio, sem precisar trabalhar para alguém. Aí eu comecei no nicho de marketing de afiliados, né? Então eu vendia cursos de outras pessoas. Naquela época, ninguém conhecia marketing de afiliados, ninguém sabia o que era. Já hoje, se você fala vender curso de alguém, a pessoa até zoa, porque isso já virou meme na internet, real. O pessoal fica zoando, vendedor de curso aí. Esse mercado ele ficou tão zoado assim, sabe? Todo mundo começou a zoar esse mercado só porque, tipo, quer aprender a ganhar dinheiro pela internet, arrasta pra cima. Eu amava fazer aquilo que eu fazia, sabe? Eu fazia realmente com tesão nos olhos. Eu amava ver quando as pessoas vinham pra mim e falavam assim: Amanda, eu mudei a minha vida porque eu comprei o curso de você, você me ajudou nisso, nisso, naquilo, sabe? Comentários assim, eu amava. Só que aí entramos aqui no primeiro ponto que eu quero falar sobre
o porquê que eu saí desse nicho, é que eu entrei com uma ideia diferente da realidade. Quando a gente não conhece sobre algo, a gente meio que brilha os olhos. E naquela época eu era muito inocente ainda sobre tudo isso, né, que é a internet. Então, como eu era muito inocente sobre tudo, eu acreditava. Então, tipo, meus olhos se encheram quando eu via, tipo, pessoas trabalhando na praia, pessoas ganhando 10 mil reais por mês ou até muito, muito, muito mais. Era normal nesse mercado as pessoas fazerem vídeos sacando dinheiro e mostrando, sabe? Falando que ganha sei lá quantos mil reais por mês, falando que viaja o mundo, que é nômade digital, que é não sei o que, não sei o que lá. E eu ficava tipo, "Ah, como assim? Viajar o mundo? Eu quero, é pra mim, é isso aí, é pra mim, eu quero. O que? Ganhar dinheiro dormindo? Eu quero, eu vou. Então isso encheu os meus olhos. A liberdade financeira, a liberdade geográfica e a liberdade de tempo. E eu não tô falando que isso é errado, porque é um desejo legítimo do ser humano de prosperar, de ter abundância para você e para os outros, de ter uma qualidade de vida, de dar uma qualidade de vida para sua família. É legítimo esse desejo, sabe? Mas o ponto aqui é que eu entrei com um idealismo na minha cabeça, eu criei uma historinha na minha cabeça de que em X tempo eu estaria rica milionária, viajando o mundo. E aí, quando a realidade bateu, que eu não alcançava aquilo que eu queria, que eu não viajei o mundo com o marketing digital, que eu não cheguei no patamar que eu queria, bateu a frustração. Então, o primeiro ponto é esse, que eu entrei com um ideal na minha cabeça e quando eu vi que a realidade era outra, que a maior parte das pessoas não ganhavam mais do que 10 mil reais por mês na internet, que a maior parte era só a minoria. Era só os gurus que estavam ensinando aquilo e algumas poucas pessoas que conseguiam realmente atingir esse resultado. Eu não cheguei a atingir esse resultado. Eu não consegui. Até hoje eu me pergunto se é por algum paradigma, por alguma mentalidade que estava errada, e eu acredito que seja, que eu não consegui o resultado que eu queria atingir, sabe? Mas eu já superei, já superei. Enfim, daqui a pouco minha aula começa e eu volto depois para poder falar o ponto número 2. É uma sequência, tá? Então é o ponto 1, aí vem o ponto 2, que é depois que eu descobri a realidade, aí eu vou contar o ponto 2 do que aconteceu, e aí o ponto 3 para finalizar. Fechou? Acabei de dar minha aula, atrasou um pouquinho porque teve uma. A gente se desencontrou aí, mas tá tudo certo. Aí eu dei minha aula, agora eu quero comer alguma coisa porque eu tô faminta, então eu vou descascar minhas frutinhas aqui, uma manga, e já picar, aproveitar e picar toda uma mão aqui, enquanto eu falo o ponto número 2 desse vídeo, né? Então, como eu falei, é uma progressão, né? É tipo uma história que eu tô contando aqui em 3 pontos. Então, o primeiro ponto é que eu entrei para esse mercado com uma coisa na cabeça, e aí, ao longo do tempo, fui vendo que era outra coisa. A realidade, para a maioria das pessoas, é totalmente diferente do que para uma pequena parcela, né, de gurus aí que realmente conseguem. Então, não é que eles estavam mentindo, não é que você não consegue, não dá conta de ganhar 10 mil reais por mês. É verdade, eu creio que sim, que obviamente sim, tem pessoas que fazem isso, como eu sei, e vi pessoas perto de mim conseguindo. Eu só não consegui. Só isso. Ter essa consistência. Eu consegui sim bater 10 mil em algumas vezes, lançamentos e tudo mais, só que não era todo mês, entendeu? É aquela coisa consistente. Enfim, e aí nos leva para o ponto número 2, que foi a frustração que eu fiquei. Eu fiquei tão frustrada, mas tão frustrada do marketing digital. E essa frustração, ela é legítima também, sabe? Foi de um lugar assim de. Eu gerei muita expectativa onde não precisava ter gerado, entendeu? Eu não precisava ter gerado esse tanto de expectativa que eu coloquei em cima desse mercado. E por isso eu tive muita frustração. Eu deveria ter colocado minhas expectativas em outras coisas, tipo assim, servir as pessoas, né? Expectativas no Senhor,
É a primeira coisa que a gente tem que colocar nas expectativas, gente. E isso foi uma das grandes lições, assim, na minha vida, porque depois de tantas vezes que eu pensei e refleti sobre o ocorrido, eu pensei assim, cara, eu realmente não devia ter colocado minhas expectativas no marketing digital em si. Ele não era a solução da minha vida. Jesus é a solução da minha vida, entendeu? Ele não vai resolver meus problemas. Jesus é que resolve meus problemas. Então a expectativa estar no lugar errado, o resultado também vai ser muita frustração, porque a minha expectativa não tem que estar numa coisa, e num negócio, e no dinheiro, entendeu? É meio que quase impossível você não criar tanta expectativa sobre um projeto. Pô, é o seu projeto do seu coração, sabe? Você tá criando aquilo sozinho. No começo eu não tinha pessoas trabalhando comigo. Eu cheguei a ter editor de vídeo, pessoas que escrevem pro meu blog, que escrevia pro meu blog, que hoje já nem existe mais, jobnocafofo.com. Gente, foi difícil, assim, dizer adeus, sabe? Foi difícil largar mão de um projeto que eu realmente coloquei minha alma ali, sabe? E esse foi um erro, tipo, muito, muito forte. Ter colocado tudo de mim dentro de um projeto, sendo que o meu tudo deveria ser do Senhor e não desse projeto. Entendeu? É essa a grande lição, assim, que eu tive. E aí foi tão frustrante, mas tão frustrante que a cada projeto que eu ia fazendo, olha uma foto aqui, como se fosse... A cada projeto que eu ia lançando, a cada curso que eu ia lançando, a cada, sei lá, a cada coisa que eu ia lançando no mercado, eu ficava com aquela expectativa enorme, mas ao mesmo tempo com aquele medo de não gerar o resultado que eu queria, sabe? E acho que isso também atrapalhou, porque a nossa mente ela tem um poder muito forte. Muito, muito forte. Então, se eu acreditava realmente que não ia dar certo, porque as outras vezes não deu certo, é claro que dessa vez não ia dar certo também, sabe? Então eu continuava empilhando frustrações atrás de frustrações desnecessariamente. Eu poderia muito bem ter ressignificado isso o mais cedo possível, sabe? Ao invés de ficar remoendo isso, essas frustrações. E de ficar engolindo pra mim também. Porque, tipo assim, na época, durante todos esses anos que eu trabalhei com esse projeto, do Job no Cafofo, eu não falava com ninguém sobre isso. Então, tipo assim, no máximo, com os meus pais que falavam, e aí, como foi o lançamento e tal? Eu falei, vendi 1, vendi 2, vendi 10, sei lá. Mas não falava, não abria abertamente isso, sabe? Bem é ruim de ficar guardando as coisas pra si mesmo. Esse também é um dos motivos que eu tô botando aqui pra fora nesse vídeo, tanto pra ajudar você que talvez esteja nessa frustração de um projeto que nunca vai pra frente, que você acredita e tal, mas não tá conseguindo fazer dar certo, e ver outras pessoas dando certo e você não. Esse é um outro ponto, sabe? Eu via outras pessoas dando certo e eu não, e eu ficava com aquilo, tipo, por quê, cara? Que injustiça! Muito vitimismo isso da minha parte. Sendo que o processo da outra pessoa é diferente do meu, entendeu? O bastidor dela é diferente do meu. A gente só vê na internet aquilo que as outras pessoas postam que é legal. As pessoas não postam as lutas, as pessoas não postam as dificuldades. E quando posta, é superficial, sabe? Não é o profundo. Você não tá lá pra saber na pele da pessoa. Eu só tô compartilhando isso aqui com você porque é algo que eu já me curei, assim, sabe? Que eu já ultrapassei essas barreiras aí da minha mente. Já tô, assim, nesse novo projeto que você tá vendo agora, nesse canal, nesse novo branding. É outra história, sabe? É outro começo pra mim. Enfim, falei demais também nesse segundo ponto, né? Tô cortando aqui minhas frutinhas, tô morrendo de fome ainda. Já eu vou almoçar, mas eu preciso limpar o banheiro ainda. Então acho que eu vou fazer isso antes de almoçar. E aí depois eu falo o terceiro ponto. Aonde que essa frustração me levou. Bom, depois do almoço, o que eu fiz? Eu não gravei, mas eu criei conteúdos curtos para as minhas plataformas. Eu tô focando agora mais em criar conteúdo para os shorts, para poder crescer esse canal. E aí eu só reposto nas outras plataformas, sem pensar muito em estratégia para as outras plataformas, entendeu?
tô pensando estrategicamente mesmo pro Shorts do YouTube. Já falei um pouco da estratégia, né, que eu tô fazendo agora em um vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição pra você e vou deixar a capa do vídeo aqui. E eu fiz exatamente isso agora. Eu fiquei 1h30, um bloco de tempo fechado na minha semana pra poder criar esses conteúdos. Eu não consegui criar tantos assim, eu gostaria de ter sido mais produtiva nisso, mas eu ainda tô, sei lá, pegando a engrenagem dessa nova estratégia, né? Então, até pegar o processo direitinho vai demorar um pouco. Enfim, agora eu tô aqui no quarto para eu poder ler o Cafofo Book, né? Uma outra parte da criação de conteúdo aqui do meu dia. Mas antes eu queria falar para vocês o terceiro e último ponto, né? A progressão do ponto 1, 2 e 3 que eu falei, tô falando nesse vídeo, tô compartilhando, né? E o terceiro ponto é que eu fiquei tão frustrada, mas tão frustrada depois daquilo que eu contei para você, né? De toda a trajetória que eu percorri e tal. Eu comecei a ficar extremamente, muito assim, frustrada de 2020 pra cá. Ou seja, faz muitos anos já, né? Já fazem 4 anos. Então, olha o processo todo que eu tive que passar durante esses 4 anos para poder chegar nesse vídeo aqui. Eu espero que esteja ajudando alguém, pelo menos. Então, em 2020, eu comecei a sentir assim no meu coração essa mudança vindo. E alguns de vocês que podem até me acompanhar até hoje vai saber do que eu tô falando. Eu comecei a mudar um pouco os assuntos do meu canal, comecei a falar sobre outras coisas, sobre liberdade, sobre desenvolvimento pessoal, um pouco mais. Eu já falava um pouco sobre desenvolvimento pessoal no Job no Cafofo, mas era bem menos, né? Aí eu comecei a me descobrir como uma pessoa multipotencial, já tenho até um vídeo sobre isso aqui no meu canal. E aí eu comecei a ficar um pouquinho confusa sobre o que eu queria fazer com o meu projeto. Junto com isso, essa frustração, né, do marketing digital em si, acabou me levando para um ranço extremo desse mercado. Você não tá entendendo o tipo de ranço que eu tô falando. É do tipo assim, ó, de parar de seguir todas as pessoas que estavam falando sobre isso. De não querer ver pintado de ouro aqueles gurus que falavam sobre ganhar dinheiro na internet. Eu não queria mais ver nem ouvir ninguém falando sobre isso. Então, naquela época de 2020, 2021, até 2022, eu ainda tava muito confusa sobre o que eu queria fazer da minha vida, assim, profissionalmente, sabe? Depois desse projeto fracassado, entre aspas, né? Não é fracassado, mas de acordo com as expectativas, né, que eu tinha, como eu falei no vídeo, na época parecia um fracasso. Mas hoje eu vejo que não, eu fui muito bem sucedida naquilo que eu fiz, trilhei uma trajetória incrível, linda, tive muito reconhecimento, ganhei sim muito dinheiro, só não o tanto que eu gostaria de ter ganhado, que eu idealizei na minha cabeça, mas fui muito bem sucedida sim. Ganhei reconhecimento de pessoas que na época eu admirava, Karine Otto, Alex Vargas, pessoal assim grande nesse mercado, né? Só que esse tanto de frustração que eu fui acumulando durante os anos, né, da minha carreira, eu cheguei num ponto de ranço extremo, sabe? Tipo assim, não quero mais falar sobre isso, não quero que os outros me perguntem, não quero, não quero, não quero. E aí, dentro dessa temporada em que eu fiquei, assim, bem confusa sobre o que eu ia fazer, eu pensei em desistir inúmeras vezes. Só que, ao lembrar do mercado de trabalho e daquilo que eu teria que me submeter, eu falei assim, não vou desistir não. Eu só vou fazer uma outra coisa, mas eu não vou falar sobre marketing digital mais. Talvez no futuro, talvez em algum outro momento eu queira voltar a compartilhar sobre isso. Ou talvez, tipo, eu tenha tanto resultado que as pessoas comecem a me perguntar sobre, né, como que eu tô fazendo. Aí sim eu vou começar a compartilhar. Mas se não, eu não quero mais compartilhar sobre isso. Eu só quero compartilhar um pouco da minha vida, um pouco do meu lifestyle, um pouco da minha mentalidade. Era isso que eu queria, mas eu não sabia exatamente como. Até que nesse ano, literalmente, de 2023 para 2024, eu comecei a enxergar direitinho o que é que eu deveria fazer, que é o que eu estou fazendo hoje. Ou seja, começar a criar um branding ao redor do meu nome e criar empresas embaixo disso. Então, o inglês, né, o Daily English é uma empresa, só que está abaixo do meu branding pessoal, que é o Amanda Tomé. E assim sucessivamente com outras empresas que eu vou criar ao longo de todos os anos, enfim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a enxergar algumas coisas, que o mercado digital ele não é perfeito e não é todo mundo que consegue não. Não é todo mundo que vai ter o mesmo resultado que o seu professor, que o seu mentor, que o seu guru. Não é todo mundo. É uma pequena parcela. Mas isso não quer dizer que não funcione, que não é verdade, que não é real.
É real sim, eu ganho dinheiro pela internet até hoje sim, mas é um modelo de negócio diferente hoje que eu criei e eu tô muito mais feliz com ele. Enfim, agora eu vou voltar aqui pro meu outro canal. Então, além desse, eu tenho o canal de leitura de livros, né, que faz parte desse ecossistema de negócios aí que eu falei pra você que eu tô criando. Vou aproveitar o silêncio agora que não está trânsito ainda do pessoal voltando do trabalho. Graças a Deus, eu sou muito, muito, muito abençoada. E eu literalmente agradeço isso a Deus todos os dias, quando eu olho na minha varanda e vejo o tanto de carro que vai pro trabalho e depois o tanto de carro que volta do trabalho. Eu sou muito grata. E aí depois eu tomo um cafezinho da tarde pra ir pro balé. Voltei do balé, voltei do ensaio. Agora esse é o momento em que eu encaro a geladeira pra ver se aparece alguma mistura milagrosa. E apareceu! Ainda bem que tem esses saquinhos aqui da Live Up, senão eu ia ter que fazer mistura agora, e já são 9 da noite. O marido também chegou agora, a gente chegou quase junto. E aí não tem mistura, só tem arroz que eu fiz hoje de manhã. E aí eu esqueci, tipo assim, nem me toquei que não ia ter comida pra hoje à noite. Eu acho que eu tava muito, sei lá, avoada. Hoje eu tava meio avoada. Caramba, hein? Eita. Pede moleque, pede marido.